A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Muito bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 29 de setembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, mas antes de nós orarmos, eu queria só passar um recadinho aqui para os irmãos. Irmãos, se você não sabe, todos os dias, às 7 horas da manhã, aqui no canal, tem um vídeo da oração da manhã. Irmãos, todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui para vocês. Coração da manhã, tem oração, tem uma mensagem aqui para vocês estar escutando, para vocês iniciar o dia com o pé direito. Porque, irmãos, quando a gente inicia o dia orando, todo o nosso dia ele flui, todo o nosso dia ele é próspero. Quando a gente ora pela manhã. Então, irmãos, não deixe de estar acompanhando as orações pela manhã. Nós não tem problema você orar à tarde ou você orar à noite. Mas, irmãos, tente priorizar a oração pela manhã. Porque, irmãos, quando nós começamos o nosso dia orando, todo o nosso dia ele flui, o nosso dia ele rende, o nosso dia ele prospera. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje, nós já vamos orar, mas eu queria deixar uma palavra com vocês. Irmãos, Deus ele mostrou que tem alguns de vocês que estão orando por uma determinada situação, mas vocês não estão conseguindo encontrar uma resposta. Para falar a verdade, vocês têm visto as coisas piorarem, você tem orado e as coisas elas têm piorado. Em vez das coisas melhorar, ela tem piorado. Você tem orado pelo seu filho, pela sua filha, para que ele venha se converter, para que ele venha entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Em vez, irmãos, de você ver algum progresso, em vez de você ver alguma mudança, no seu filho, na sua filha, parece que ele está pior. Você tem orado a Deus pedindo para que Deus ele venha libertar o seu filho da bebida, do cigarro, das drogas. E parece que quanto mais você ora, mais ele se afunda na bebida, no cigarro, nos vícios. Você tem orado pelo seu marido, para que o seu marido venha se converter. E parece que quanto mais você ora, mais o seu marido ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de ir para a igreja, ele não quer saber de entregar a vida dele para Deus. Ou seja, parece que quanto mais você ora, parece que mais a situação ela fica difícil. E Deus ele está mostrando aqui, irmãos, que muitos de vocês têm orado a Deus por algo específico. Eu dei aqui um exemplo de uma mãe ou de um pai orando pelo filho, de uma esposa orando pelo marido. Mas, irmãos, tem vários exemplos. Talvez você está pedindo tanto a Deus por uma melhora, por uma promoção no trabalho, e parece que quanto mais você ora, mais distante fica. Ou seja, tem vários exemplos. Eu falei aqui alguns, mas talvez, irmãos, você tenha orado por algo específico na sua vida. E parece que quanto mais você ora, menos parece que você vê resultado. Parece que a sua oração está sendo ao contrário. Parece que quanto mais você ora, mais piora. Mas, irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui uma passagem na Bíblia que fala exatamente de um homem que pediu ajuda para Jesus. Irmãos, parece que no momento que ele pediu ajuda para Jesus, a situação dele piorou. Parece que no momento que Jesus resolveu ajudar ele, a situação que ele estava passando, ela se agravou, ela ficou pior. Eu quero que vocês, irmãos, acompanhem comigo a história que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 22. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés, implorou-lhe insistentemente: A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Olha só, irmãos, aqui nessa passagem, a palavra do Senhor vai nos dizer que tinha um homem que era líder, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. E ele tinha uma filha, e essa filha dele estava muito doente. Então, irmãos, na hora que Jairo ele viu Jesus, ele prostrou-se
aos pés de Jesus e pediu para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava doente. E sabe, irmãos, o que aconteceu no meio do caminho? Eu acredito que naquele momento em que Jesus ele fala que ia até a casa de Jairo, eu acredito que Jairo ele ficou feliz naquele momento. Ele falou, poxa, que legal, que bacana. Jesus ele atendeu a minha necessidade. Jesus ele atendeu o meu clamor. Ele vai lá e vai curar minha filha. Acredito que Jairo já, com certeza, já sabia da fama de Jesus, porque Jesus tinha uma fama muito grande, né? Em todo lugar que Jesus passava, ele operava sinais, prodígios, maravilhas. E o nome de Jesus, irmãos, ele se espalhava. E Jairo, acredito eu, que ele ficou sabendo dessa fama de Jesus e foi até ele. Falou, Jesus, olha que minha filha está doente, está passando mal, vai lá, porque o Senhor pode curá-la. E realmente, irmãos, Jesus ele podia curá-la. Eu acredito, irmãos, que naquele momento Jairo ele ficou feliz quando Jesus falou que ia até a casa dele. Mas olha só que interessante, irmãos, a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo que no meio do caminho acontece algo que faz Jairo perder as esperanças dele. Quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, acontece algo naquele momento, e eu quero que você acompanhe comigo lá no capítulo 5 de Marcos, no versículo 35. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Olha só que interessante, irmãos. Enquanto Jesus ele estava indo para a casa de Jairo, chega algumas pessoas da casa de Jairo com uma notícia. E a notícia é a seguinte, a sua filha morreu. Não precisa de você mais incomodar o mestre. Irmãos, Deus ele me mostrou que isso tem acontecido com você. Você está passando pela mesma situação que Jairo ele passou. Ele orou a Jesus, pedindo para que Jesus curasse a filha dele. Só que, irmãos, a filha dele morreu. Da mesma forma, como eu falei lá no começo do vídeo, você tem orado por algo, em vez desse algo melhorar, parece que só piora. Parece que só regride a sua situação. Em vez dela progredir, ela vai e volta para trás. Em vez da situação melhorar, ela vai e piora. Então, irmãos, Deus ele me mostrou que muitos de vocês têm orado por algo, mas quanto mais você ora, pior fica. Irmãos, mas olha só que interessante. Lá no versículo 36, Jesus ele fala com Jairo, não tenha medo, apenas creia. Irmãos, eu não sei qual é o grau da sua situação, o quão difícil está a sua situação. Mas, irmãos, Deus ele tem poder para reviver até mesmo aquilo que está morto. Aleluia. Deus, irmãos, ele tem o poder para reviver aquilo que está morto na sua vida. Por mais que a situação esteja pior do que quando você começou a orar, irmãos, apenas creia. Da mesma forma que Jesus ele falou com Jairo, eu falo aqui para vocês nessa manhã. Não tenha medo, apenas creia. Porque, irmãos, Deus ele tem o poder para mudar a situação, por mais que ela fique pior. Por mais que você tenha orado, em vez da situação melhorar, ela tem piorado. Continue, irmãos, crendo, apenas creia. Olha só, irmãos, o que acontece quando Jesus ele chega na casa de Jairo e encontra aquela menina já morta. No versículo 41 vai dizer o seguinte, Jesus tomando-a pela mão disse, Talita cum, que significa menina, e ordena a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirado. Glória a Deus. Irmãos, eu queria orar neste momento aqui por você, que está só está vendo a sua situação piorar, só está vendo a sua situação regredir. Eu queria orar por você, que neste momento, para que Deus ele venha te fortalecer, para que você não venha parar na caminhada, para que você venha continuar crendo. Por mais que a situação, irmãos, ela piorou, eu vou orar aqui pedindo para que Deus ele venha nos dar força para continuar orando, para continuar batalhando e para continuar crendo. Assim como Jesus ele falou com Jairo, apenas creia. Nós vamos orar aqui pedindo para que Deus ele venha nos ajudar
a continuar crendo nele, porque, irmãos, Deus ele tem o poder para mudar a situação da sua vida. Por mais, irmãos, que a situação ela tenha ficado pior, mas Deus, irmãos, ele tem o poder para reverter a sua situação. Vamos orar nesta manhã? Ore comigo, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui, ó Deus, neste momento, eu entrego a vida, ó Deus, desse irmão, dessa irmã, deste ouvinte que está aqui conosco, ó Deus, que ouviu essa mensagem. Deus, eu te peço neste momento, para que o Senhor venha ajudar o nosso irmão a não parar no meio do caminho, Deus. Ele tem orado por algo, ele tem orado por uma área específica da sua vida, da vida dele, mas, ó Deus, ele não tem encontrado solução. Pelo contrário, ó Deus, quanto mais ele ora, parece que mais a situação ela fica difícil. Parece que quanto mais essa irmã, ela ora pelo filho, ela ora pelo marido, menos, ó Deus, eles querem saber do Senhor. O marido não quer entregar a vida para o Senhor. O filho, quanto mais a irmã ora, mais o filho ele afunda nos vícios, ó Deus, na bebida, no cigarro. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor não precisa das situações estar favorável para poder operar na nossa vida. Ó Deus, se a situação estiver fácil, o Senhor opera. Mas se a situação estiver difícil, o Senhor também opera, ó Deus. E mesmo se a situação ela estiver impossível, o Senhor, Deus, tem o poder para fazer o impossível acontecer. Então, Deus, eu te peço que neste momento, que o Senhor venha ajudar o nosso irmão apenas a acreditar, apenas a confiar. Assim, ó Deus, como o Senhor falou para Jairo, para que ele viesse apenas continuar acreditando. Assim, ó Deus, é a mensagem do Senhor para o nosso irmão aqui nessa manhã. Apenas creia, meu irmão. Apenas creia, minha irmã, porque Deus ele vai fazer o impossível. Aquilo que parece impossível para você é impossível para Deus. Deus ajude esse irmão a continuar perseverante, porque, ó Deus, a vitória está chegando. Mas, ó Deus, se nós desistimos no meio do caminho, a nossa vitória não chega. Por isso, ó Deus, eu te peço, aumenta a fé deste ouvinte, aumente a fé do nosso irmão, aumenta a força, ajuda, ó Deus, esse irmão a continuar acreditando, porque no momento certo, ó Deus, o Senhor vai dar a vitória para esse irmão. Que mediante, ó Deus, o cenário difícil, que ele não venha desanimar, que ele não venha retroceder, mas que ele venha continuar acreditando. Deus, é isso que eu te peço neste momento. É isso que eu te peço nesta manhã. E é isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Não esqueça de deixar o seu gostei. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.